Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais um Imamura Podcast, o programa que vai otimizar você para o próximo nível. Eu acredito que conexões mudam o jogo, por isso eu trouxe uma pessoa super especial para a gente falar sobre SEO de grandes sites. Então, já viu que o assunto é bem legal. Só que antes da gente falar aqui do nosso assunto principal e apresentar quem está aqui comigo hoje, eu vou falar de quem está patrocinando mais esse episódio, que é a Niara. A Niara é a ferramenta líder em SEO e criação de conteúdo com utilização de inteligência artificial. Então, se você está precisando aí de uma força nos seus processos, atividades de SEO do dia a dia, pode ter certeza que a Niara é a ferramenta para você. Inclusive, está aparecendo aqui na tela um QR Code. Vai lá e testa a ferramenta por 7 dias grátis. Você vai ver que tem várias atividades, como, por exemplo, você pode fazer os seus briefings, você pode produzir os seus conteúdos, dá também para você criar descrições de produto em massa, para você subir naquele e-commerce que veio tudo em branco, sabe? Então, você tem muitas funcionalidades que vão acabar com essas pequenas tarefinhas que a gente sabe que a inteligência artificial pode ser um grande auxiliador no nosso dia a dia, beleza? Então, vai lá, testa. E Lisane Cadu, obrigado aí por nos apoiar em mais um episódio do Imamura Podcast, beleza? Agora vou apresentar para vocês aqui a minha convidada de hoje. Ó, ela trabalha com SEO desde 2009. Ela é analista de sistemas, mas com especialização nas áreas de marketing, vendas e dados. Além de também, ó, Python por Stanford. Então, vocês já viram que não é fraco, não. Atuou em empresas como RD Station, Wine.com.br, Descomplica, Apps3, CA e Afia? Afia, olha, ó, já ouviram a voz dela. Atualmente é gerente de novos projetos de TI com foco em app, segurança e observability na Pedido Pago. Então, seja bem-vinda, Rosana Amaral. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Inclusive, sou embaixadora da Niara também, com muito orgulho, imenso prazer, né, de uma ferramenta brasileira, né, de duas pessoas incríveis, né, e que vieram aí para, duas pessoas que pensaram realmente no ecossistema, né, vieram com uma ideia maravilhosa, né, e a gente sabe fazer, né? O brasileiro também sabe fazer muito bem. SEO, principalmente, sabe pensar aí fora da caixa com IA e tantos outros itens de tecnologia e aparatos. Sim, é aquilo, né? Agora a gente não vai ter que ficar pagando em dólar. Ai, adoro. Que já facilita muito a nossa vida. E fora que, assim, é pro nosso português do Brasil, não é português de Portugal. É tudo bonitinho pra gente, então, realmente... E melhoria contínua, né? Exato. Então, a gente dá feedbacks, né? Tipo, a plataforma aceita muito desses feedbacks. Cadu e Lisane, tipo, são incríveis, né? Então, toda a equipe já se movimenta, né? Para melhorar a ferramenta, para trazer, assim, a inovação. Cada feature que vai surgindo, a gente vai comemorando, sim, porque o mercado agradece bastante. E é legal, né? Que, para quem não sabe, a gente, como embaixador, a gente fica sabendo das possíveis novidades primeiro. A gente testa, a gente dá palpite, a gente pede para fazer de um jeito, de outro. A gente tem que, às vezes, chegar num consenso do que vai ser melhor para a ferramenta. É bem legal esse processo. Então, se vocês têm alguma vontade de ter algum novo recurso lá na Niara, entre em contato. Lá tem o suporte das ideias que vocês vão ser ouvidos. Sim, com certeza. Mas vamos lá. Todo mundo que é da área de SEO, eu começo com a mesma pergunta. Como que você veio parar em SEO? Porque, de novo, as pessoas não escolhem SEO, é SEO que te escolhe. Nossa, e é incrível isso, porque é verdade, assim. Eu montava máquina, montava computadores, né? Você que tá aí, né, dessa geração nova, fala assim, monto máquina gamer. Deixa eu te contar uma coisa. Nem placa gamer existia, placa-mãe, sabe? Tipo, olhar ali a placa-mãe, essas super, né, placas de vídeo que a gente vê hoje, eu montava computadores, né? Eu comecei realmente na área de tecnologia, me interessando por hardware, que a gente fala, depois eu fui para software. Comecei em redes, que adoro redes também. A pessoa, tipo, né, tudo ela gosta, né? Tipo, eu gosto mesmo bastante. Então, comecei em redes, fui crescendo. Só que nessa época eu trabalhava numa distribuidora realmente montando máquinas, né? Então, eu fazia faculdade, já tinha feito técnico em análise de sistemas e fazia faculdade de história. Para quem não sabe, eu sou professora de história. Então, você aí que gosta de história, se conecta comigo também. E eu vou contar, inclusive, uma coisinha de história depois nesse meio todo. Mas eu fazia faculdade de história. E dentro da faculdade de História, a gente tinha uma revista eletrônica que usava ali um software open source, né, tipo, da Universidade de Oxford.
E aí eu ajudei toda a parte de, né, Linux, que era o servidor que a gente usava, né, tudo isso. Ali eu comecei a conectar a história com a tecnologia. Então surgiu um convite de um site. Lembra aquele boom de compras coletivas? Né? A gente teve um boom no Brasil, principalmente nessa época. Né? E em 2009, principalmente, o peixe urbano já era... Né? Sim, era o principal. Era o principal, todo mundo já falava, nossa, o peixe urbano é incrível. E aí criaram um site, né, de compras coletivas da cidade dos meus pais, que fica a cidade de Valadares, no interior de Minas Gerais, ali no leste. Né, para quem conhece, às vezes, Ipatinga, conhece um pouquinho, fica 4 horas ali de Belo Horizonte. E aí, eu acho que 3 ou 4 pessoas, enfim, 3 sócios, eles criaram esse site. E aí eu tava lá, conheci por conexões ali, na época muito que a gente usava muito mais o Facebook até, né? Sim. E ele me convidou e falou assim, olha, eu tenho aqui, venho estudando, tô vendo sobre SEO, você gostaria? Eu falei, mas eu não sei o que é SEO, né? Aquele monte de grilo naquele momento, cri. E aí ele falou, não, eu te ensino. Pelo menos eu te dou aí o caminho. Ele falou assim, eu também tô aprendendo, tô estudando um pouco, então assim, eu não sei tanto, né? E aí comecei a estudar, e naquela época o material todo era muito material. Primeiro, né, assim, a minha sorte, que eu já sabia falar inglês na época, né, tive essa sorte, esse privilégio. Então, eu conseguia ler os materiais com muito mais facilidade, conseguia ter esse acesso, porque a gente não tinha Google Tradutor, tá? Isso, né, essa facilidade só veio depois, né? A gente estudava Babel, né? Era Babel? Tinha, Babel sempre teve. Babel, tipo... E não era uma tradução precisa, então, assim, era de difícil acesso o material para quem não tinha o conhecimento em língua inglesa, tipo, ficava muito mais difícil. Né? Eu acabei tendo esse privilégio, conseguia ler, conseguia estudar, e aí eu lembro, eu estava até comentando antes, né, da gente entrar no ar, tipo, sobre o ISO, né, que foi um dos primeiros eventos que eu fui de SEO, que eu tive a oportunidade, porque a passagem de trem era barata, tá, de sair de Valadares para Belo Horizonte, né, e aí eu consegui ir. E eu ficava encantada, né? Encantadíssima, aquele palco enorme, tantas pessoas falando de SEO, e aí o meu nível foi subindo, porque eu falei, não, eu preciso estudar mais, porque na verdade não é isso aqui só que eu tô vendo, que eu tô fazendo. E dali em diante, eu comecei a procurar realmente outras vagas, falei, não, já terminei a faculdade, fui pro mestrado em História Econômica, e eu falei, não, mas eu quero continuar na tecnologia, é o bichinho que me mordeu, eu não quero sair mais, e SEO virou minha grande paixão, assim. Eu falei, não, é aqui que eu quero me encontrar, né? E quando ele me encontrou também, né? E aí eu fui buscando, na verdade, oportunidades na área, né? Fui buscando ali, eu não consegui ainda uma vaga precisa em SEO, mas deixa eu ver se eu consigo, pelo menos ali dentro da área de tecnologia, para continuar no mesmo norte. E aí as portas foram se abrindo. Eu fui conseguindo estudar mais, me profissionalizar, e as portas foram abrindo, até, por exemplo, que eu cheguei na Wine, que foi aí o divisor de águas para minha carreira, que eu falei, não, agora sim eu sou uma SEO. Foi o primeiro grande site ou não? Foi o primeiro. E aí, como que são os desafios de pegar um grande site versus um site pequeno, vamos colocar assim? Eu confesso que não era nem uma síndrome da impostora, assim, sabe? Tipo, era realmente, eu não estava preparada para aquilo, assim. Eu achei importante a gente olhar para a nossa jornada e saber quando a gente está preparado e quando a gente não está. A gente precisa ser muito realista, né, com a gente, assim. A gente precisa se olhar no espelho e falar, tá, aqui é o meu limite, eu preciso, então, ultrapassar esse limite e eu vou precisar estudar mais. E aí eu tinha um gestor, que era o PH, na época, que, assim, todo mundo conhecia no meio do e-commerce, ainda conhece, o PH, né, tem uma história muito legal. E conhecendo de SEO, ele já conhecia, né, ele já sabia o que ele queria. Né? Então, foi muito desafiador para mim, porque você está olhando para número especificamente. Mas foi uma excelente escola. Porque desde o início eu já aprendi sobre SEO, que é um SEO que converte. Então, eu lembro de todas as reuniões com o Anselmo, que é um dos founders da Wine, né? Lá, bem no início, eles tinham saído da casinha, que eles falam, a casinha em Vila Velha, para ir para o primeiro CDW, né? E aí eu vi as reuniões do Anselmo, aquelas planilhas enormes, assim, de todos os canais de aquisição, e orgânico ali no meio. E número em casa de milhões. Sim. Então, você se assusta com isso, mas, ao mesmo tempo, você fala, que escola excelente. Porque você sai daquele SEO da teoria, que você está estudando, que você está vendo ali em material e etc., que ainda era muito mais uma caixinha fechada do que é hoje, né? A gente, não só de documentação, mas o próprio Google em si, né? Você tinha ali uma evolução que não tinha acontecido ainda, então você precisava buscar muito, você testar, assim, teste muito pouco,
né? Você tinha muita coisa ali que já estava assim, não, vamos fazer isso aqui é o básico. Não tinha muito como pensar fora da caixa. Mas você tinha que encontrar esses, né? Sair do outro lado do labirinto, né? Assim, realmente com alguma ideia diferente do que aquilo que já estava no mercado. Né? E você olhar para isso, né? Sair dessa teoria, conseguir sair dessa caixinha e ir para um SEO que realmente converte, um SEO que gera resultado, que gera receita, né? Além de desafiador, repetindo, né? Foi assim, é uma ótima escola e foi uma ótima escola. Porque se eu não tivesse aprendido dessa forma, talvez, assim, com certeza eu não seria a SEO que eu sou hoje, não teria sido ao longo desse caminho em todo o tempo. Eu me lembro, a minha primeira experiência com SEO, eu já peguei uns sites que eram uns cavalos. Que eu fazia SEO na primeira agência que eu fiz meu primeiro curso, tal, que eu era programador e tal. Aí, na sequência, a primeira oportunidade que eu tive foi para trabalhar na Level Up Games. Aí, na época, Ragnarok tava bombando. Nossa! E eu cuidava desse site, Combat Arms, Sudden Attack, e todos aqueles outros joguinhos dessa época aí, eu que fazia o SEO. Aí, eu saí dos sites que tinham algumas centenas de visitas, e de repente eu leva milhões de visitas por mês. E aquilo, né? A gente também tinha a responsabilidade. Que às vezes é uma coisa que a gente faz errado num site pequeno, não vai surtir tanto efeito, porque, deixou de vender R$ 500 que seja, vai. Vamos colocar um valor qualquer aqui. Agora, num site grande, que se você fizer uma besteirinha, deixou de vender milhões de reais. Sim. Aí uma hora parado custa milhões em empregos, inclusive. Sim, então tem esse ponto também. E aí, por exemplo, né, você chegou na Wine, e depois como é que foi se desdobrando para você chegar na RD e tudo mais? Nossa, é um caminho aí. Eu saio da Wine e aí eu vou para uma agência que, na verdade, depois o PH também faz parte. Inclusive, um abraço para o Fifi e para o Greg, que são pessoas que moram assim no meu coração. Eles montaram uma agência chamada Market Share no Espírito Santo, que não é, assim, a casa do SEO, e a gente sabe, não é... E, assim, o Espírito Santo tem muita qualidade em tecnologia, mas não é o grande polo, né? Você não consegue chegar em grandes sites, às vezes, por estar ali, né? Ser uma empresa dali. Mas o mais legal de tudo, assim, que na MarketShare, eles foram fazendo contratos, né? Abrindo o escopo e o leque de SEO, trazendo mais gente para casa. Falando assim, Rosana, olha só, agora a gente pode te trazer. Porque a gente tem clientes que a gente quer otimizar e que a gente quer trabalhar com esses clientes, estão começando a crescer e são clientes grandes. Então, o que a gente chama aqui em São Paulo, por exemplo, do Natural da Terra, que é da rede Hortifruti, eu fiz o site do Hortifruti, na época, na MarketShare. Toda a parte desde pensar na parte de UX, pensar no SEO e conversar com a agência que era responsável por todo o marketing do Hortifruti, etc. Ele trabalhou comigo, assim, foi um orgulho para mim de olhar e falar assim, eu ajudei a fazer isso, né? Então, foi o primeiro grande site, assim, porque, na verdade, o Hortifruti ali foi um tanto quanto pioneiro de entregar, fazer delivery realmente de mercado. Porque hoje, pra gente, é comum, né? Você tem iFood, Rappi, etc. Os próprios mercados já fazem isso, Sim. né? Os grandes redes WhatsApp. fazem. Exatamente, por WhatsApp, acabam vendendo, você compra tudo sem sair de casa. E nessa época, não. Né? A gente está falando aí de 2015, 14, 15. Então, assim, tem, né? Para quem acha que isso nossa, a gente esquece, né? Que, tipo, porque já está tão acostumado com isso, mas é pouco tempo que, na verdade, essas facilidades surgiram na nossa vida. E também os e-commerce foram acompanhando, né? Toda a tecnologia foi acompanhando, né? Para que a gente pudesse chegar nesse ponto de hoje. Então, ali eu começo a ter esse contato maior. E aí eu começo a ir a mais eventos também, né? Participar, ter esse núcleo, já ter um certo tipo de conhecimento ali, um networking maior também. E a partir de todos esses sites, né? De ter passado por essa experiência, surge o convite para ir para a SEO Master. Sim. E aí, quem é das antigas vai lembrar da SEO Master. Quando eu chego na SEO Master, que eu percebo que realmente falei, eu achava que eu estava pronta, mas eu não estava. E, de novo, importante a gente olhar, reconhecer os nossos limites, né? E saber que, assim, SEO a gente nunca sente estar muito pronto, né? Eu acho que SEO tem disso. Eu acho que, do lado bom, que eu falo que você sempre quer estudar e você precisa estudar mais, assim como o lado ruim também, porque você nunca se sente pronto o suficiente. Você sempre encontra um desafio que, por mais que você se motive em relação a, poxa, é um desafio novo, eu tô ali, às vezes é frustrante. Sim, acho que esse que é o ponto, que a gente fica
mais confortável quando a gente está muito tempo com o mesmo site. A gente entende o nicho, o que dá bom, o que dá ruim. Agora, quando a gente pega um outro nicho, por mais que a gente tenha toda aquela bagagem, a gente sabe, não é uma fórmula. Não é copiar e colar o que eu Sim. fazia no outro site aqui vai dar certo. Eu vou ter que recomeçar a estudar esse nicho, esse ambiente, esse site. Aí, aos poucos, você vai tateando. Ah, isso deu certo. Isso aqui que dava certo no outro não deu. Aí você vai eliminando os erros por tentativa e Sim. erro. E aí chega aquele momento do conforto de novo. Sim. Porque começaram contas maiores, né? Por exemplo, aí veio o CCAA, na época, despontando muito. E aí começa-se a fazer Google Meu Negócio, porque hoje é muito simples, mas na época todo mundo queria fazer, mas falava assim, como é que a gente faz? Porque tinha que mandar cartinha. Né? A época Bendita da cartinha. A bendita da cartinha, que dava uma dor de cabeça enorme, porque você mudar de endereço, então, era um absurdo. Demorava 1 ano para você conseguir fazer isso. E aí, eu percebi, realmente, falei, não estou tão preparada quanto eu imaginava. Né? Então, mas foi uma escola muito boa também. Eles me ensinaram muito, eu aprendi muita coisa. Aí foi que eu trabalhei com uma equipe multidisciplinar mesmo. Você estava trabalhando, você tem, né, todos os desenvolvedores, quanto você tem redatores, né, pessoas preparadas para esse mundo de SEO. E ali uma agência que já estava muito sólida, né? Era uma agência que tinha um nome muito grande no mercado. Você falava, poxa, SEO Master, etc. Então, começava a atender grandes contas também e por aí vai. E aí, depois disso, né, eu passo para uma empresa, né, toda voltada para a tecnologia do mercado jurídico ali, né, só jurídico, né, contencioso e etc. Várias, assim, muita tecnologia envolvida, eu achava incrível, né, e eu fiquei lá por bastante tempo, né, dentro das áreas de SEO, inovação e sempre tratando o SEO ali como uma caixinha muito especial, que todo mundo fala assim, é isso que é SEO? Beleza. Né, e conseguindo aí olhar para um grupo, mas eu pude respirar também, porque eu falei assim, agora eu vou para eu tô com outros sites ali, o grupo, né, muitas empresas juntas, mas você conseguindo trabalhar com todo mundo no mesmo núcleo, podendo fazer os projetos, né, pegar do início ao fim, que é diferente quando é consultoria, né, porque às vezes a gente chega no meio da história. Ou no fim, já tá tudo estragado e colocaram, caiu o orgânico. Aí você fala assim, e agora eu salvo, né, como é que eu faço? Eu sou o bot salva-vidas, Exato. né, eu sou ali o que vai fazer acontecer, e a pressão é muito grande. Quando você pega um projeto de ponta a ponta, todo SEO sabe disso, é muito mais simples. Os desafios continuam os mesmos. Tudo é muito difícil, o orgânico não é fácil, mas assim, é mais fácil. Porque você vai, né, palpitando. Exatamente. Você faz um projeto, você consegue fasear esse projeto, consegue entender as nuances do negócio a fundo, você se aprofunda. Então, início ao fim, o end-to-end, ele ajuda bastante em resultado. Então, também foi um momento para mim de expansão, tanto da minha própria cabeça, de entender tudo. Depois veio a Apps 3, que aí realmente foi aonde tudo mudou para mim, assim. Né? Essa caminhada ela foi super importante, mas trabalhar com Pedro Dias foi que realmente mudou para mim. E todo mundo sempre fala, nossa, você sempre... Acho que gratidão é uma das coisas mais legais da vida, assim, um dos sentimentos mais bonitos, assim. E eu sou muito grata, porque eu recebi uma oportunidade que mudou muita coisa para mim, que mudou o meu olhar, né? Aí eu comecei, aí sim, vamos lá. Coisa eu já tinha passado por uma Wine, outras contas ali, mas aí a coisa fica. Você vai pegar uma LG que é mundial, que eu tava, né? E aí ele tava dentro do, né? Tava dentro do meu portfólio. Você vai trabalhar com o Waze ali, com a galera que está trabalhando junto. Você vai trabalhar com tantos outros projetos, que são projetos enormes. Você está falando de projeto das Casas Bahia na época, né? Tipo, Ponto Frio, todo mundo. Então você fala, nossa, né? Agora, não está falando de milhões de SKUs, estou falando de milhões de páginas, né? Tanto a questão do que afeta, mas também você tem outros pontos por trás, tem áreas de negócio que vão tomar decisões XYZ. E ali realmente foi o que mudou muito para mim. Então, acho que como trajetória, tudo me levou até a Apps 3, para que eu estivesse preparada para aquele momento, pudesse fazer... Todo mundo morria de medo, eu lembro, de fazer uma entrevista com o Pedro Dias, né? Tipo, passar pelo crivo do Pedro, fazer a entrevista, né, com ele, porque todo mundo fala assim, nossa, né? Como, assim, como? E quando eu recebi a devolutiva dele falando, não, você foi aprovada, eu falei, é sério? Sério? E deu certo, né? Então, eu conto que esse foi o marco, realmente, para que eu pudesse aprender realmente, tipo, falar, agora eu tô fazendo... Não que antes eu não tivesse, mas, como eu falei, tudo me preparou para aquele momento e foi ali que realmente eu falei, agora é de cachorro grande. Agora eu tô entre os grandes. Agora eu tô sentando do lado de gente
que respira SEO 24 horas por dia, que faz isso com uma maestria, assim, tipo, inclusive o Clóvis, que hoje é um dos sócios da Apps 3, o Clóvis, ele era meu coordenador na época, e ele, assim, ele fez questão de pegar na minha mão em todos os momentos que eu, assim, isso aqui eu tenho dúvida, isso aqui eu quero aprender. Ele estava ali, não me dando peixe, mas ele sempre me ensinou a pescar. Né? Ele sempre, tanto ele quanto o Pedro, ele fala assim, o mais importante é você não procurar a resposta. Você não tem que procurar a resposta, você tem que encontrar soluções que podem se adaptar. Né? Não busque só a resposta, né? Não queira só, tipo, é isso, não. Soluções para aquele problema. E aí você vai conseguindo se tornar uma SEO melhor, uma SEO mais analítica, e você vai expandindo aí seu pensamento. Legal. E para os mais novos aí que eventualmente não conhecem o Pedro Dias, ele trabalhou no Google, no time de Search Quality, e a gente brinca que era ele que apertava o botão vermelho e punia os nossos sites quando a gente fazia alguma coisa errada. Tem umas brigas aí nessa história, né? Exatamente. Twitter, na época do Twitter. Então, se você não conhece, recomendo você ir atrás aí. Pedro Dias, pode procurar lá, que é um grande nome para você acompanhar aí na área de SEO. E aí, então, você foi evoluindo, pegando esses grandes sites e tudo mais. E um ponto que você falou lá atrás, eu não quis te interromper para comentar. Uma coisa que eu me vi na sua fala. A gente fazia muito SEO, né, para esses sites grandes, assim, até faz, até hoje, mas um ponto que às vezes eu percebi que a galera hoje não usa tanto. Excel. Colocar os dados no Excel e usar. Que eu vejo muitas vezes a pessoa, eu vou usar alguma ferramenta X, Y, Z, que já traz, às vezes, o dado meio mastigado, já traz tudo ali muito já sintetizado, só que a gente pegava os dados brutos e a gente ia fazer uma análise de tendência para cá, para lá, para entender o que poderia ser a próxima estratégia e tudo mais. E eu sinto que hoje, cada vez mais, as coisas estão ficando muito divididinhas. Sim. Porque antigamente você falou, eu fiz o site, fiz o SEO, fiz tudo. Hoje, é impensável, para sites grandes, obviamente, né? A gente já chega assim, SEO é isso, se você precisar de alguma coisa do TI, tem que abrir o chamado, que vai entrar no backlog, vai demorar 6 meses para ser feito. É muito mais quebradinho. Antigamente a gente tinha mais acesso, era uma coisa muito mais conjunta. Tanto que, quando eu fui trabalhar na Level Up, eu fiz 2 provas para passar. A primeira para o setor de tecnologia, de programação, e a outra para o setor de marketing. Porque, naquela época, não tinha muita clareza se SEO era mais TI, tecnologia, ou era mais marketing. Lá na Level Up, eles optaram por deixar no marketing. Que bom para mim. Porque na parte de TI, depois que eu entrei, falei, não, fiquei no time mais legal. Olha só, não. Olha. Isso daí, olha o passado, hein? Mas eu já fui programador, gente. Mas uma vez programador, eu sempre falo isso, porque eu costumo muito usar desse discurso, né? No trabalho, principalmente, eu falo assim, mas é porque... Não, Rosana, uma vez sempre. Não tem isso. Sua cabeça, no fundo, ela tem alguma coisa. E assim, eu tenho uma opinião muito polêmica sobre isso, na verdade, assim, né? Eu sou a pessoa que gosta de polêmica, mas nem tanto, né? Mas eu falo que essa opinião é polêmica porque, para mim, no Brasil, isso aconteceu e eu não sei, assim, se foi a melhor escolha, tá? Porque, por exemplo, meu caso da C&A, que é um case que eu amo contar e realmente tenho muito orgulho. Eu estava falando até no podcast que um outro da Júlia, por exemplo, eu falei para ela que muitas vezes eu paro para pensar, às vezes a gente não olha para a nossa trajetória com o carinho que a gente deveria. Né? O meu caso, assim, o meu case ali da C&A, ele é de muito orgulho para mim porque eu entrei sozinha, formei um time de 8 pessoas e um time na TI. Olha aí. Então, eu era coordenadora de tecnologia, com foco em SEO, ASO, camadas de data layer e performance, que a gente fala, virou um cargo gigante. Mas que a gente foi agregando coisas que faziam sentido estarem próximas ao SEO, sabe? E eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade, porque realmente, para mim, é onde funciona. Porque eu estava do lado dos times, eu estava sob a mesma liderança de desenvolvimento, estávamos todos abaixo do CTO, tudo que a gente ia fazer, qualquer mudança, o time de SEO tem que opinar, tem que passar por SEO, porque o SEO tem que determinar e etc. Então, um time de 8 pessoas com desenvolvedores voltados para SEO lá dentro, com redatores, com especialistas em SEO e etc. é muito difícil. Aí você tem um PO para você também, para lidar com tudo aquilo, né? PMs que lidam também e tratam junto histórias de SEO. Então, para mim, é o melhor, assim, o melhor dos mundos. E eu falo que é polêmico porque a gente está muito acostumado com SEO no marketing. Sim.
Só que o que eu vejo muito de SEO, principalmente porque lá fora tem uma divisão diferente daqui. Porque lá fora, teoricamente, o SEO não fica dentro do marketing, né? Ele fica meio numa área híbrida ali. E facilita as coisas, porque a gente tem essa dificuldade, você pede, abre chamada, você vai fazer, tipo, e etc. E quando você está mais próximo, apesar de ser um pouco mais quebrado ainda assim continua, você consegue, pelo menos, dar vazão ao projeto. Você entra na fila, né? Porque você entra na fila. Porque senão, principalmente em grandes sites, mudanças, como a gente falou, tipo, mudanças pequenas se tornam enormes, gigantes. E é questão do resultado e etc. Então, muitas vezes, o SEO fica sem dar resultado, entre aspas, porque não se tem... É moroso, né? É moroso, difícil, e não é uma coisa da noite para o dia, né? Todo mundo sabe disso. E aí, depois, sempre fica o quê? Quando as empresas têm que demitir ou elas têm que fazer, eu quero diminuir uma área, SEO. Porque fica a questão do resultado, mas não se presta atenção... Porque, na verdade, SEO não conseguiu produzir aquele resultado porque ele precisa que outras pessoas atuem em conjunto. Então, para mim, esse foi, assim, em relação ao time que eu criei, né? Tipo, os projetos que eu pude participar, principalmente, foi o mais disruptivo e também o que deu mais resultado. Inclusive, os cases que eu saio, eu sempre tenho algum case lá que eu falo assim, esse aqui aconteceu e etc., de testes e por aí vai, exatamente porque eu tinha como fazer isso, né? Eu tinha um time e tinha como atuar, porque estava dentro da TI, etc. Hoje eu vejo assim que um movimento que está aos poucos, vamos dizer, se padronizando, está acontecendo mais, é que a gente está tendo os squads multidisciplinares. Isso é uma coisa que eu tenho sentido que está melhorando, porque às vezes vai ter um programador que está alocado numa squad, que está junto com SEO, marketing, etc. Aí tem horas de TI e pessoas ali, enfim, dedicadas para fazer as atividades. Isso. Só que ainda não é uma realidade para todas as empresas. Não, e agora você também tem os PMs de SEO, né? Tem empresas contratando PMs de SEO, tornando aí Product Managers de SEO e também abrindo muito o escopo de pessoas de SEO, principalmente por um SEO que eu falo que é o SEO holístico, assim, que é muito uma visão 360, que para mim aqui é a visão que funciona, porque um SEO não pode estar, para mim, numa caixinha específica, ele fica ali, né? Eu só faço SEO, só olho para essa otimização. Não. Você tem que abrir o seu escopo, porque SEO, na verdade, SEO está em tudo. Sim. Né? E é por isso que é tão difícil fazer SEO. Né? Porque se fosse fácil, tu não fazia, né? Exatamente. Mas é tão difícil, mas muito prazeroso ao mesmo tempo, exatamente por ter que olhar para o todo, né? A gente tem a nossa mente trabalha de uma forma muito diferente, assim, a gente tem uma oportunidade muito grande também de conhecer o todo e etc. Sim, eu acho muito legal SEO por conta disso, que assim, a gente tem que entender a camada de negócio, entender a camada do marketing, entender a camada do TI, conectar tudo e no final ainda tem que sair lucro. Sim, Mas isso que é legal, porque às vezes, assim, óbvio que TI também tem isso, mas às vezes, dependendo da sua função dentro do setor de TI, você só vai executar alguma coisa que te pediram. O SEO nunca é só executar o que te pediram, porque você tem que pensar em tudo. Por quê? Se eu tirar isso, vai dar problema naquilo, se eu colocar isso, pode ser que venda mais. Tudo é amarrado. Não é só vai lá e executa. É muito além. Muito além. E, por exemplo, você falou, você sempre traz, né? Eu vi aí todos os seus exemplos, né? Sempre muito próximo do time de TI ou dentro do time de TI. Como que é a questão da cultura para o time de TI? Porque, assim, eu já peguei vários projetos que quando eu chego para falar de SEO com o pessoal de tecnologia, eles, tipo, dão aquela respirada, né? Falam assim, é o H1, lá vem ele de novo. É o tal do H1 que tem que mexer. E é difícil você criar a cultura. Como que você fez para lidar e instaurar uma cultura de SEO nos times de tecnologia por onde você passou? Eu acho que eu sempre comecei pelo assunto que fazia mais sentido para eles. Então, por exemplo, eu sempre fiz umas análises nesse sentido. Faz mais sentido para eles performance? Faz mais sentido para eles a parte, por exemplo, de segurança? Faz mais sentido? Eu sempre tateei muito nesse sentido. Então, performance. Performance é sempre para e-commerce, então é o lugar mais fácil de começar, né, com os times de TI. Porque performance é tangível. Sim. E a questão do SEO, porque a gente está falando que vai em todas as áreas, etc., se torna muito intangível muitas vezes, e para o desenvolvedor precisa ser tangível. Sim. Né? Porque isso não se aprende na faculdade. Eu falo que até hoje, mesmo com o desenvolvimento, né, olhando para SEO, assim, o desenvolvimento da área de SEO, de tudo que a gente vem vendo, assim, que o próprio Google dissemina, ainda assim os cursos
não olham para SEO. Sendo que deveria fazer parte, assim... Deve ser uma matéria. Exatamente, deveria. E, então, a gente tem que pensar assim, eles nunca viram. Se algum já viu, viu muito pouco, viu ali, porque normalmente nunca viu. E, normalmente, eles vão torcer o nariz, vão falar assim, isso de novo, só isso, mas o que isso faz? Então, a gente deve começar e tentar começar por algo mais tangível para as pessoas quando elas não têm esse conhecimento. Porque senão fica muito difícil de explicar. E fica mesmo, porque SEO tem muitas caixinhas para você abrir. Então, é muito complexo ensinar SEO para alguém que vai atuar de uma certa forma, uma forma muito pontual, né? Não vai se tornar um SEO. Então, eu sempre comecei pela performance, né? Então, fazendo análise, puxando workshop, mostrando qual é o impacto, né? Mostrando, se a gente fizer isso aqui dentro do código, olha, essas partes são todas de código, isso aqui é uma mudança realmente de desenvolvimento. A gente ganha em conversão. Então, chegava na diretoria, né? Também levava o mesmo estudo exatamente por isso, né? Porque daí eu mostrava, olha, tem aqui a conversão, olha, esse é o ponto que toca na diretoria. Então, se eu já convenci a diretoria, perfeito. Daí eu já estava no CTO. Não consegui chegar no CTO, Rosana, vai ser muito difícil, né? Beleza. Não, mas se você começar a mostrar o efeito daquelas ações realmente no que tange, porque performance e conversão andam de mãos dadas. Então, quando a gente está falando de dinheiro, é mais fácil, com certeza, né? Muito mais simples. Então, eu ia por aí. Eu sempre, na verdade, tentei tatear entendendo o que fazia mais sentido e, normalmente, performance faz muito sentido para time de desenvolvimento, porque está conectado com coisas que eles sabem, que faz parte do dia a dia deles, está conectado com código, está conectado com novidade, com inovação, com tentar isso, com tentar aquilo, e eles adoram, né? E aí você vai, né, colocando ali que, olha, isso faz parte de SEO. E no final, acaba convergindo num projeto. E aí, talvez é o primeiro projeto que você vai fazer em conjunto. E aí, mostra um pouco da área de SEO. Mostra um pouco ali do trabalho de desenvolvimento também, que é legal mostrar para a empresa, né? Fica ali, poxa, olha o que o desenvolvimento fez em parceria com outro time. A gente alcançou isso. E você mostra em número, porque... Isso não é, assim, se vai funcionar. Funciona. Ponto. O resultado na conversão vai vir. Então, vai ser um projeto super válido. Então, começar pelo tangível é mais fácil. Sim, e eu, como já fui programador, eu sei, quando chega aquele desafio, mas tem que fazer o site carregar em tantos... Então, o desafio. Aceito, vou dar um jeito. Aí fica quebrando a cabeça, como que eu vou... A famosa palavra, como que eu vou refatorar o meu código? Exatamente. Como que eu vou fazer para ele ser mais eficiente? Exatamente. Aí começa a pensar, às vezes, não, mas vou ter que mudar a arquitetura de como que eu desenvolvi tudo, não sei o quê, papapá. É aquilo, aí vira um novo projeto, que aí é isso que anima. Isso, anima. Profissional. E porque ele não está só executando, ele não está fazendo aquilo que ele já está acostumado no dia a dia, principalmente e-commerce, que os desafios são muito parecidos sempre, né? A não ser que seja uma nova feature super, né, diferentona, assim, mas você sempre está fazendo o quê? Você está corrigindo bug, fazendo muito bug, e você está trabalhando em manutenção, ou você está trabalhando em débito técnico, então, para eles é super gostoso, assim. Quem não gosta também, né, de desafio novo, mesmo que seja super complexo, sabe? Se você gosta de desafios super complexos, vem trabalhar com SEO. Exatamente. Que você vai encontrar. Uma caixinha de surpresa. Exato. E mudando um pouquinho o foco aqui do nosso papo, uma coisa que eu tenho sentido que está mudando, é um desafio novo, para nós, inclusive, de SEO, inteligência artificial. Como que você está enxergando essa nova fase? Porque, assim, até pouco tempo, pouco se tinha de IA e agora tudo é IA. Tudo. Assim, eu vou dar de novo, uma opinião para mim que é polêmica também. Eu acho que IA, no sentido de o que a gente pode esperar e o que muda, eu acho que IA é o que eu vejo muito da Niara fazendo. Acho que ferramentas para automatizar o dia a dia e trazer um ganho de tempo no dia a dia, né? De trazer realmente uma camada em que você pode ganhar tempo, em que você vai otimizar o seu trabalho. Por exemplo, eu posso pegar uma planilha, eu continuo amando planilhas, tá, gente? Eu uso muito de Excel, Google Sheets, amorzinho. E precisa, tá? Principalmente se você trabalha com Python, que é o meu caso, também precisa de planilha, não vai ter como fugir dela. Você pode pegar hoje uma planilha e levar para dentro do ChatGPT. Pedir para ele reformular algumas coisas na planilha, pedir para ele fazer... Não vejo mal algum nisso, Efraim. Na verdade, gosto, inclusive, porque te faz ganhar tempo. Porque a gente hoje a gente trabalha em várias tarefas, principalmente a gente falou aqui de SEO, né, que esse mundo que a gente expandiu, poxa, facilita muito o dia a dia. Então, eu vejo muito da IA, principalmente não só em SEO, mas focando em SEO aqui,
indo para esse lado de ferramentas como a Niara, por exemplo, e tantas outras que vão surgindo, e prompts que a gente vai ganhando ali para usar no próprio ChatGPT, no Gemini, e por aí vai. Eu acho que chega nesse ponto, sabe? É de uma ajuda. Sim. E a minha opinião, que eu falo que é polêmica, é porque eu acho que é muito hype, no sentido de achar que vai substituir tudo. E eu dou muito desse exemplo, conversando, porque assim, eu já sou 30 a mais, tá? Então, por favor, me respeitem minhas rugas, tá? Eu falo que você lembra, porque Dani também, tá? Já 30 sou a mais. bem 30 a mais. 30 a mais, já é pai também, eu já sou mãe, a gente já tá aqui no outro nível, entendeu? Mas você lembra do smartphone? Uhum. Você lembra daquele seu Pentium 100? Pois é. Você que nunca usou um Pentium 100, nunca apertou um botão de turbo, você não sabe o que é sofrimento, tá? É internet de escada, principalmente, né? É. Disquete, Nossa. né? Mas enfim. E aí você pensa assim, o smartphone. Quando surgiu o primeiro smartphone, o famoso tijolão, né? Que hoje está no museu, né? A gente vê no museu. Você vê o tijolão. Depois a gente falou assim, nossa, isso vai mudar a comunicação. Mudou a comunicação. Quanto tempo isso demorou? Quanto tempo que a gente demorou para chegar no smartphone que hoje a gente tem, tipo iPhone, né? Vamos falar no Samsung Super High-Tech também. Quanto tempo que isso demorou? Foi até aqui. 10 anos e por aí vai. Mas substituiu tudo? Não. Ajuda muito no nosso dia a dia? Com certeza. A gente faz tudo. A gente falou aqui no início, tipo, vários aplicativos, é a forma que as empresas estão vendendo. É uma comunicação muito mais ali. Você vai vira um assíncrono e síncrono ao mesmo tempo. É uma coisa que dinamiza a nossa vida, que nos ajuda, também atrapalha, vai. Sim. Né? Tem umas coisas que atrapalham bastante. Multitarefa ali. O multitask que a gente vive, assim, o nosso cérebro, ele mudou muito, né? E tem vários estudos sobre isso, né? Mas, sem cair nesse campo, assim, é só a gente perceber e pensar realmente, assim, cara, mudou, mas eu continuo aqui. Uhum. Né? Eu tenho, por exemplo, hoje na Pedido Pago, a gente tem vários robôs que atuam nas farmácias de manipulação e que ajudam o atendente. Mas o atendente continua lá. Exato. A gente tem muito de inteligência artificial dentro dos atendimentos dos nossos robôs e na prescrição que a gente tem, etc. No próprio app de cashback, o Meu Momento Jabá, que inclusive a gente acabou de lançar, e que eu sou responsável por ele, então, muito amorzinho. Tem muito de tecnologia envolvida nisso, mas não substitui o atendimento. Não substitui aquele momento por exemplo, entre o médico que está prescrevendo, entre a pessoa que recebe, sabe, a prescrição, que vai fazer o orçamento. Você tem o quê? Movimentos de automação dentro dessa esteira que ajudam e muito no desenvolvimento e crescimento dos negócios. E na nossa vida como um todo, porque eu posso mandar uma prescrição, ela é assinada eletronicamente, eu mando, né? A gente faz isso, né? O nosso médico, assim, às vezes pediatra, principalmente, né? Nossos filhos têm um problema, você pede pro pediatra, prescrição eletrônica, ele manda, você consegue pedir o medicamento, chega na sua casa, você não tem que se deslocar. Perfeito, facilitou a vida. Então, eu acho que o hype que eu falo, né, que eu toco, assim, o hype para mim é que na substituição total de tarefas e do pensamento e etc. Mas eu acredito na IA e gosto da IA e sou muito a favor da IA exatamente para que no que ela facilita no dia a dia e no que ela vem para realmente movimentar o nosso dia, deixar o nosso dia mais dinâmico, a nossa vida mais fácil, sabe? Então, eu acho que existe aí, para mim, eu acho que pro SEO, principalmente, o que muda muito o jogo é saber olhar para essas ferramentas, saber olhar para a IA como uma forma de eu vou usar isso ao meu favor para que o meu trabalho seja mais dinâmico, para que eu consiga produzir ainda um conteúdo de mais qualidade, que eu consiga entender melhor o comportamento humano e automatizar tarefas do dia a dia de execução para que eu chegue realmente nas pessoas certas, que elas encontrem o que elas precisam, que elas vão encontrar o meu site, elas vão encontrar um outro, e isso vai continuar. A gente vive se vai encontrar movimentando os olhos, né, como o iPhone já tem para testar, ou se vai fazer de qualquer outra forma, não importa no final. Acho que o objetivo é o mesmo, sabe assim? Atingir o objetivo de facilitar o dia a dia e por aí vai. Sim, perfeito. Eu tenho justamente essa visão, porque qual que foi o primeiro grande hype da coisa? Vamos mandar todos os nossos redatores embora, porque agora o ChatGPT ele vai pegar e vai escrever todos os nossos conteúdos. Não vai. Não vai. Assim, ele pode escrever, mas vai ser pode. Até pode, mas qual que é a qualidade? Como que vai ficar ali
a curacidade dos dados, etc. Tem muita coisa que passa, porque a inteligência artificial às vezes aprendeu no lugar errado, com a fonte errada, e tem que ter alguém para rever, melhorar, trazer o EAT lá, né, o Double EAT, para colocar, pô, vamos colocar um case da nossa empresa nesse conteúdo? Vamos fazer um call to action que é muito mais interessante do que esse que o ChatGPT está propondo? Então, é bem por aí. A gente vai ganhar tempo, mas a gente não pode querer aposentar o cérebro. Exatamente. E eu vou trazer até um dado que é importante, principalmente que eu falei lá na Pedido Pago, a gente vê muito isso. A gente usa para movimentar o dia a dia do atendente e para facilitar a vida do cliente, né? Que está lá na ponta, na farmácia de manipulação, comprando. Perfeito. A grande questão tem muito cliente que chega e fala assim, eu prefiro falar com o atendente. Ou, eu gosto mais disso. Então, a gente faz o quê? O equilíbrio. Você tem que encontrar o equilíbrio. Nem só o robô, nem só o atendimento. Porque, né, se for só o atendente, vai demorar muito. Você tem vários processos que ficam muito manuais, etc. Então, eu acho que também a gente começa a arrumar, talvez, para uma tendência em que daqui a pouco a gente talvez queira muito mais do humano do que só do atendimento com IA. E por isso que o equilíbrio é tão importante. Né? Esse debate é sempre muito importante desse equilíbrio. Ele pode até escrever a sua pauta. Né? Por exemplo, a gente coloca, né, a gente tem a Niara para nos ajudar em todas... nesse processo em que eu tenho redatores, que eu tenho, né, os conteudistas e etc. Eu tenho as minhas ideias, eu tenho outras tarefas que são muito manuaisinhas, às vezes, dentro de SEO também. Mas tem uma pessoa ali que está imputando aqueles dados, que está trazendo aquelas ideias, né, que vai fazer a curadoria de todo aquele conteúdo que a IA trouxe. Então, eu acho que é muito mais a forma como a gente usa do que só, é a revolução do universo, sabe? Então, acho que a gente, fazendo um bom uso, com certeza, os resultados vão ser incríveis, como tem sido, né? A gente tem visto aí, eu tenho ganho bastante tempo no meu dia a dia usando IA. Sim, eu fui no último RD Summit e eu vi a palestra do Will Reynolds. Eu adoro o Will. Ele mandou, assim, uma boa mensagem sobre o uso da IA. Ali ele mostrou que ele pedia análise de dados, uma fonte de pesquisa, trazer ideias, etc. Mas o trabalho em si era o profissional de SEO que estava executando ainda. Porque a IA não consegue conectar, inclusive, todos os pontos, porque ela não tem a profundidade do negócio. Ela não conhece o negócio. Você pode até dar exemplo para ela do seu negócio, mas ela nunca vai chegar no nível de conhecer todos os seus clientes, como você conhece, né, nas análises que você pode fazer. Porque é super importante para e-commerce, por exemplo, que você entenda qual é o drop-off do meu carrinho. Então, eu estou tendo muito churn. Em qual momento que eu estou tendo churn? Se for um SaaS, por exemplo. Né? Às vezes, por que eu estou tendo tanto churn? Se eu estou falando novamente de carrinho. Meus carrinhos abandonados. Quais os motivos por trás disso? A IA não consegue chegar ainda. Talvez, assim, até possa, se eu colocar dentro lá do meu site para fazer algumas análises específicas. Mas, ainda assim, o humano vai ter que pegar todas essas análises feitas pela IA, que vai facilitar muito para o humano, e facilita mesmo, porque daí eu tenho tudo lá, todos os números para que eu analise, mas eu ainda assim vou precisar analisar e tomar uma decisão. Porque ela não pode tomar uma decisão por mim. Exato, correto, perfeito. E um último ponto antes da gente avançar aqui no nosso programa, queria te perguntar uma coisa que a gente estava comentando sobre os eventos lá antigamente, que tinha um aqui, o Olhar SEO em Floripa, o YSEO em Minas, não sei o quê, que a gente comentou que a gente via que SEO, ainda naquela época, era um mercado que a gente via muitos homens palestrando, etc. Como que você sente que está hoje esse espaço, o SEO, para as mulheres? Eu queria ter uma perspectiva mais, assim... Eu queria estar mais feliz com isso, eu acho. Eu ainda acho que não é tão aberto, tá? Eu ainda acho que há, sim, muito... de um preconceito, de um machismo ainda estabelecido, porque basicamente olham muito para a mulher como a redatora, a conteudista, assim, é uma profissão incrível também, né? Tipo, ser jornalista, ser redator, e é muito difícil, é complexo criar algo. Eu sempre falo isso, eu não tenho esse dom, né? Desse dom da criação das palavras como um todo. Então, eu acho incrível, mas ainda colocam a mulher muito nesse... principalmente nessa caixinha. E aí, quando a gente vai para ser o técnico, piora. Porque não, a mulher está nessa outra aqui, né? Tipo, não, para a caixinha de SEO técnico piora, porque eu acho que, assim, de SEO técnico, para falar de mulheres, eu conheço pouquíssimas, mas pouquíssimas. E, assim, eu acho que muito porque vem muito dessa pegada do desenvolvimento, né? Ou ainda o ambiente de TI, apesar de estar se tornando um pouco mais próximo do que a gente gostaria, né? Numa questão de homens e mulheres, ainda
não chegou lá ainda Não e tá no ainda ponto existe. ainda. Não tá, e ainda tem um ambiente muito machista, muito preconceituoso, de muito ainda de mulheres passando por assédio, realmente assédio moral e tantos outros tipos, né, de assédio, principalmente abuso psicológico e etc. Isso acontece muito ainda, né? E assim, não vou falar aqui, né, sobre outros pontos, mas eu posso dizer que sim, acontece, então, por favor, né, acreditem que acontece. Mas eu acho que a gente está caminhando, principalmente a gente tem grandes expoentes que acabaram nascendo, né, nesse momento de SEO, que estão aí despontando dentro do SEO e mais mulheres em palcos também. Eu acho que a gente tem visto eventos em que as mulheres estão em palco principal, né? As mulheres estão ali dividindo o mesmo espaço e com a mesma competência, às vezes mais competente, né? Então, eu acho que tá indo para o caminho certo. Ainda não tá num lugar que eu gostaria, assim, para 2024, falar assim, nossa, realmente, incrível. Ainda não. Mas eu acho que muito melhor do que realmente 10, 12 anos atrás, em que todos, assim, você pode trazer isso e pode afirmar também, aqui reafirmar isso, essa informação, porque todos os palcos, todos os eventos, assim, só palestrantes homens. A gente não tinha uma única mulher. E fora na plateia, que na plateia você tinha, assim, gato pingado. Numa plateia de, às vezes, 200 pessoas, você ter 10 mulheres. Os eventos, pouquíssimas mulheres, tinham pouquíssimas. Sim. Até porque, e foi, acho que uma das motivações que lá atrás a gente falou do SEO de saia, Sim, foi justamente incrível. isso, né? Juntaram-se Pioneiras. as meninas do SEO ali, todas Sim. juntas, e criaram um site lá, o blog, postavam conteúdo. Pioneiríssimas, incríveis, inclusive. Hoje eu não sei, não conheço se tem algum projeto parecido, só com mulheres. Tá aí, galera, ó, uma ideia aí para as moças aí pegar e fazer um novo SEO de saia 2.0 Quem sabe, aí, ó. né? Quem sabe, Cleo, né? Bia, né? Reviver o Autorizando projeto aí. Quem sabe, né? É Incrível. uma iniciativa que dou maior apoio, porque realmente eu vi essa evolução, mas ainda dá para melhorar mais. Sim. E eu sempre fico de olho nessa questão. E, por exemplo, lá na minha agência, né? A minha líder é mulher do time de SEO. Na minha operação também é mulher. E o time de SEO, eu acho que ele tem... Não é nem 50-50, acho que tem mais mulheres hoje do que homens. Isso é incrível. Sim, e não é assim... porque a gente pegou e pensou em alguma coisa e formatou. É que a gente foi vendo mulheres competentes fazendo um bom trabalho. Elas e elas estão lá porque elas são competentes. Exatamente. Entendeu? Não é porque... Porque aquela vaga, assim, não foi porque uma vaga... Tudo bem que muitas vezes em alguns lugares a gente precisa, sim, de vagas afirmativas, a gente precisa de vagas para mulheres, etc. Exato. Mas, né, quando se pensa num projeto assim, né, você fala, eu estou trazendo gente competente. Exato. Né? E essas mulheres estão lá porque elas são competentes. Exato. Né? Elas não ganharam esse direito porque simplesmente, eu quero... Não. Mas sim, lógico, necessário pensar, porque muitas vezes a gente precisa dessas vagas voltadas exclusivamente para mulheres, porque a gente precisa incentivar, né? Principalmente porque as oportunidades, a gente sabe, o mundo é muito mais machista, né? O mundo, ele não privilegia, principalmente depois que você se torna mãe, muitas vezes as barreiras crescem absurdamente, né? A gente sabe de todas essas questões sociais e por aí vai. Mas é incrível ver que, assim, gente que valoriza isso, porque elas estão lá por competência. Elas conquistaram Elas conquistaram porque elas são boas, porque elas merecem estar ali, porque elas têm o mesmo... Elas vão concorrer em pé de igualdade, né? Elas vão ter os mesmos privilégios. Se um homem tem um privilégio X, ela também vai ter. Né? Na hora de escolher ali quem você vai, por exemplo, quem eu quero promover, né? Se eu vou... As rodadas, eu estou analisando competências. Exato. Né? E eu estou analisando exatamente a resposta, a entrega dessas pessoas. E mulheres são, assim... né? Lógico que, para mim, falar é mais fácil, né? Porque eu sou mulher, mas... Mulheres são muito competentes. Com certeza. Mulheres são muito vorazes, a gente quer muito. E a gente vive tantas situações agradáveis e difíceis que, no final, eu acho que uma das únicas coisas boas que a gente pode tirar de todo esse machismo, de tudo isso que acontece, é realmente essa força de, cara, se eu fizer, eu vou fazer muito bem feito, sabe? Sim, vai ser incontestável. Sim. Show. E agora, avançando aqui no nosso programa, que essa era a última pergunta que eu queria fazer antes da gente avançar,
eu sempre trago profissionais aqui de alta performance. E a gente vai tentar desvendar um pouquinho aí de como que é o seu mindset, como que você pensa, o que você faz, para que as pessoas possam se inspirar, de repente, um pouquinho em você aí e também evoluir. Me fala um livro que você já leu, que você recomenda de olho fechado. Ai, gente, esse vai ser assim, porque eu tenho um livro da vida que mudou a minha cabeça, que se chama Teoria do Desenvolvimento Econômico, de Joseph Schumpeter. Isso é difícil, hein? Por isso que eu falei, esse é difícil. É da minha época de história econômica, só que ele foi um divisor de águas para mim, por quê? Eu não sei se todo mundo sabe, mas aí, breve parênteses, vou pedir licença. Joseph Schumpeter é um economista, um dos primeiros economistas. Se você fizer uma busca no Google, simples, fala assim, primeiro economista, vai aparecer o Schumpeter. E é super difícil de ler esse livro. Mas ele é de um valor tão grande, porque, na verdade, é ali que Schumpeter, é a primeira vez que aparece a palavra empreendedor para o mundo. E inovação. Olha só. Então, é ali que ele começa a falar que existem, que na verdade, os ciclos econômicos passam por surtos de inovação. E que para que esses surtos de inovação possam acontecer, você tem os empreendedores. E aquilo ali mudou muito. Eu falo que eu não tenho dom para empreender. Né? Só que eu falo que eu não tenho dom para empreender, por exemplo, criar uma empresa, que é diferente, né? Gerir e fazer isso, você, né, faz isso muito bem. Mas eu não tenho, eu falo que eu não tenho esse dom, mas eu sou empreendedora por outro lado, né? Porque quando você inova, você tem as suas ideias, você é inquieto, você quer aquilo, você não para, eu quero estudar isso, eu quero fazer aquilo. Também é um surto de inovação. Sim. Então, aquilo mudou muito a minha cabeça, porque primeiro que eu tinha uma dificuldade tremenda para ler. Assim, eu fazia já história e meu viés era... A minha área de estudo foi história econômica, inclusive. E eu era bolsista do CNPq. Eu sempre fui nerd, tá, gente? Acho que já deu para perceber. Um pouco assim. E aí, meu orientador, um professor doutor da USP, assim, incrível, uma pessoa que, assim, me ajudou muito na minha jornada, principalmente como estudiosa, né, e pesquisadora. Ele me mostrou, Schumpeter falou assim, a gente vai estudar porque a gente vai fazer um projeto. Daí eu li as 10 primeiras páginas e não entendi nada. Não conseguia desvendar, porque né, uma fala muito rebuscada, uma fala muito... E, assim, um livro que é de uma época... Assim, a gente está falando de... É um livro muito antigo, teoricamente, mas que você vai absorvendo de uma forma mais... Assim, tentar ler de novo e etc., mas foi realmente o livro que mudou a minha perspectiva, porque trouxe, não só foi no momento da minha vida, que foi um momento de realmente falar, não, é isso que eu quero, né? Tanto profissionalmente, pessoalmente, tentar me entender, me encontrar ali. E foi uma barreira que eu consegui transpor, porque foi muito difícil, né? Era realmente um conteúdo muito difícil, foi um trabalho muito difícil, mas também porque me fez compreender o que é a inovação em si, que não é só parte do ciclo econômico e etc., do que é essa pessoa empreendedora, do que é esse pensamento em si. Então, foi e é muito importante para mim. Assim. Legal, esse foi diferente, inusitado. ninguém nunca, eu acho que pensaria. Assim. Então, eu leio muito livro técnico, e sempre que eu posto, sempre tem muitos livros técnicos. Né? Eu leio muito livro de performance, né? Muito livro de dados e tal. E esse é basicamente que ninguém conhece, assim, que eu nunca falo muito, né? Mas tá no coração, assim. Show. E hábitos que você não abre mão, porque te ajudam a performar? Ai, com certeza, todo dia aprender uma coisa nova. Eu aprendo todo dia uma coisa nova. Nossa, tá falando a coach. Não é, tá? Eu aprendo por mim mesma, porque eu quero, porque, assim, eu procuro alguma coisa, tenho uma dificuldade no trabalho, por mais que, assim, eu não vá resolver aquilo, mas eu procuro, sabe? Eu procuro e eu quero estudar um pouquinho, nem que seja, assim, um parágrafo que você vai ler de uma coisa nova. Então, eu não abro mão de abrir, assim, de abrir o meu computador ali, ou o celular, e procurar uma coisa diferente, e buscar uma coisa nova, e aprender um conceito, nem que seja um conceito novo. Eu gosto de aprender, então eu não abro mão disso. Eu tenho esse costume também. Mas eu pego coisas que não são da minha área. Por exemplo, eu também. Eu entro lá no Ciência Todo Dia. Aí tá lá o Pedro Luz falando alguma coisa assim, física, não sei o que, astronomia. Eu vejo o vídeo lá, porque me tira da minha zona de conforto. Porque eu falo, às vezes a gente olha pra nós e fala, eu manjo tudo de não sei o que, papapá. Aí você olha pro lado, você fala, o cara tá falando de uma teoria matemática de não sei o que. Que eu não faço ideia de onde surgiu isso, de onde vai. Exato. Aí a gente tenta entender, se esforça pra entender,
pega o fio da meada ali. Sim, Mas você vê, tem conhecimentos além daquilo que a gente sabe com fazer. certeza. Eu vou para várias áreas, assim, mas eu também gosto de coisas diferentes, assim, sabe? Mas eu não abro mão disso. Eu acho que é um hábito que, para mim, eu não assim, não tem como. Eu gosto, eu sou inquieta. Então, assim, eu tenho que aprender uma coisa nova todo dia. Isso aí, show. Ó, essa dica é valiosa, hein? Se eu fosse vocês, eu aplicava aí. E o que você faz quando não tá trabalhando? Pra dar aquela resetada, voltar zerada. Antes, eu falo do antes, né? Antes eu jogava. Fui uma jogadora assídua de Counter-Strike por muito tempo. E Diablo, gosto muito, inclusive. Jogo muito videogame ainda com meu marido quando a gente consegue. Mas eu falei antes, por quê, né? Porque depois você ganha outros hábitos aí pra desoplar a cabeça. Então, hoje, basicamente, quando eu não tô trabalhando, eu sou mãe em tempo integral, né? Então, eu fico curtindo meus pequenos. Sou mãe de 3, tá, gente? E eu sei que todo mundo vai falar assim, 3? 3. Então, fez o que na vida? 3. E sou muito, muito feliz com a escolha, porque hoje em dia todo mundo se assusta, mas fala, mas 3? Sim, né? E eu e meu marido, os dois ali, nós damos conta. A gente tem, lógico, sempre tem a escola, que tem uma rede de apoio, né? Tem algumas ajudas, mas os dois ali focados muito. E quando eu não estou trabalhando, se der um tempinho, a gente joga um videogame ali, faz alguma coisa, estou lendo um livro, mas assim, simplesmente assim, eu desligo o celular. Eu nem sei onde vai parar meu celular, tá? Bom. Eu determino, a gente tem horários para isso. Então, assim, chegaram da escola, a gente está ali, final de semana, eu me jogo exatamente no chão com eles e com os meus gatos, assim. Então, eu me jogo no chão, no tapete ali com eles, eu não sei onde foi parar o celular, eu não sei, a não ser que, assim, tem um incêndio, né? Todo mundo sabe que pode contar comigo no trabalho ou na minha família como um todo. Mas se não for urgência, emergência mesmo, eu tô ali com eles e não abro mão, então, e realmente me recarrega muito, né? Brincar com eles, voltar a ser criança um pouco, né? Sim. Viver sem se preocupar com muita coisa, sabe? Viver o momento. Exatamente. O momento presente é o que realmente te recarrega. Viver o momento presente, porque a gente vive muito preocupado com os próximos passos. Né, com o próximo compromisso, com o próximo item a fazer, a lista de tarefas que a gente tem, a próxima conta que você tem que pagar, né? Tipo, isso, aquilo. Mas viver o presente é o que mais te recarrega, porque a sua mente foca e você realmente aproveita, olha para os detalhes. E desde que eu comecei a fazer isso, realmente a minha vida mudou muito, assim, além de estar num tempo que eu não estou trabalhando e que eu quero descansar, mas viver ali realmente aquele momento e aproveitar, isso diminui a ansiedade, isso diminui muitas coisas ruins da vida, sabe? Muito bom, maravilha. E por que você faz o que faz? Porque eu amo. Eu acho que parece bobo. Parece até tipo, nossa, todo mundo fala isso, mas é sério. Eu sou tão feliz fazendo o que eu faço, eu sou tão feliz trabalhando, assim, que eu respondo pro CEO da empresa, tipo, o meu gestor, ele fala assim, Rosana, é incrível que você tá sempre com um sorriso no rosto, mesmo num dia que às vezes você tá meio assim, para baixo, às vezes tá gripada, às vezes aconteceu alguma coisa, que nem esses dias, tipo, o meu gato que é mais velho, o mais velhinho faleceu, né, o meu Rock Balboa, quem me acompanha ali nas redes sociais acaba vendo, né, eu posto ali, não posto tanto, mas, né, desse caso, enfim. E mesmo se você está sempre rindo. E às vezes eu te atolo de trabalho, tem coisa pra caramba pra fazer, mas você tá rindo. Eu falei assim, então, é porque eu sou tão feliz. Lógico que tem dia que eu tô puta, tá, gente? Tem dia que eu quero tacar o celular na parede, desligar o computador, entendeu? Tem dia, lógico, eu sou um ser humano comum, normal, e ainda para piorar, eu falo muito disso, eu sou ariana, ainda para piorar. Eu também. Então você tem esses, né, tipo, né, e a gente tem muito dos momentos do 0 a 100, que a gente vai, né, tipo, fica meio chateado, porque é normal, comum. Só que eu aprendi a ter uma outra perspectiva para lidar com isso, de que é só mais um dia. Então, todas as vezes que eu tô com muita raiva, que eu tô muito chateada, que eu quero mandar todo mundo... né? Que você tá, assim, realmente puto. E não é a história, todo mundo fala, mas todo mundo tem boleto para pagar. Gente, isso não é o motivo que te prende. Assim, e nem deve ser. Porque a vida é muito mais do que isso. Uhum. Eu sei que a gente não vive de luz, a gente não vive de amor, né? A gente vive de muitas outras coisas, né? Mas isso não pode ser o único motivo pelo qual você levanta todo dia e trabalha ou faz o que você faz, de cuidar dos seus filhos, que é uma atividade muito importante, é um trabalho muito importante, inclusive. Sim. Né? Não pode ser esse o único motivo.
né? Então, na verdade, a gente faz, assim, eu faço o que eu faço e pensando em tudo isso, assim, porque realmente eu gosto, que eu tô ali, eu tô feliz, porque naquele dia que eu tô pé da vida, como eu falei, tipo, eu penso, olha, é só mais um dia. É só mais um dia. Amanhã eu tento de novo. Eu tento de novo, e tento de novo, e tento de novo. Lógico que nem sempre você consegue, você se frustra, porque você fala assim, poxa, tentei hoje de novo e foi difícil de novo. E aí a gente se frustra, como uma criança mesmo, né? A criança frustrada lá que não ganhou o que queria, você quer se jogar no chão e espernear, né? Mas aí normalmente eu volto para mim e falo assim, hoje deu errado, mas amanhã pode dar certo de novo, então eu vou tentar mais uma vez, né? E quando você passa aquela semana horrível, sempre você vai ter outra oportunidade. E eu penso que movimento é importante, né? Inclusive a religião que eu sigo, tipo, isso é muito importante, né? Do movimento. O movimento ele é necessário, né? Para que você consiga realmente romper ciclos, finalizar com algo que não precisa estar ali, né? Então, para mim, isso é importante, esse movimento, mesmo o ruim, né? Isso gera uma perspectiva nova para a vida e para mim facilita. Então, eu faço o que eu faço porque eu amo, porque eu realmente sou feliz fazendo e eu sei que é um privilégio fazer aquilo que me faz feliz. Mas se você não estiver nesse ponto ainda de fazer o que te faz feliz, pelo menos dá para tentar pensar que é só mais um dia, que no próximo dia tem uma outra oportunidade e que isso, independente se foi um coach que te disse, se fui eu, se foi o Daniel, enfim. Mas é uma perspectiva, pelo menos, para tentar chegar no ponto de encontrar aquilo que você ama mesmo, sabe? Sim, eu falo. Eu tive o privilégio, a grande sorte de muito cedo, ou relativamente cedo, porque já faz muito tempo aí, ter encontrado o que eu gosto de fazer. Sim. Porque eu não era feliz como programador. Só que um dia apareceu um curso na minha frente de SEO que mudou tudo. Me mudou minha vida, né? Já faz 14 anos que eu tô fazendo só isso. 14 anos que eu tô aí bebendo dessa água, entendeu? Exato, E ela não acaba, e eu tô aqui, né? Tipo, e que incrível isso, né? E aí tem uma frase do Bukowski que eu gosto muito que resume isso, que é: encontre aquilo que você ama e deixe isso te matar. Forte. Né? Forte. Pra pensar, hein? Isso aí. E a gente tá chegando aqui finalmente do nosso episódio. Aí, antes de eu te mandar a última pergunta aqui do nosso episódio, galera, aproveita esse momento, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos colocar aí. A Rosana vai trazer uma palavra para o pessoal colocar nos comentários para a gente saber que eles assistiram até aqui. Agora foi assim, me peguei aqui. Pode ser performance, eu gosto. Boa, então coloca aí performance nos comentários para a gente saber que você assistiu até aqui. Aproveita agora, já vai lá e coloca aí o seu comentário, que a gente vai saber que você prestou atenção até aqui. E a última pergunta que eu quero te trazer é, se você pudesse dar uma dica prática para quem está aqui assistindo o nosso episódio, que dica seria essa? Façam testes. Façam testes. Testes funcionam. Teste te ensina. Teste é a forma que você tem para errar rápido, retornar, voltar na sua rota e acertar rápido. E acertar muito bem. Porque não tem como ser SEO sem testar. Não tem como ser SEO olhando... eu vou pegar tudo isso que saiu agora do Google e etc. Olha, eu vi, agora eu sei o que fazer. Não, você não sabe ainda. Se você não sabia até agora não é que você vai saber, não vai aprender agora. Porque o documento vazou e que você aprende. Não é assim que funciona. Se fosse assim, nossa, a gente já tinha descoberto a mina de ouro faz um tempão. Sim. Porque o que a gente vem testando e vários outros SEOs também, não brincadeira. Então, teste, façam seus próprios testes. Eu tenho uma hipótese, testa a hipótese. É importante isso. Por mais que alguém diga assim, nossa, mas isso não vale. Nossa, mas testar isso para quê? Né? Mas se você conseguir, teste. É importante, vale a pena. E só foi testando que eu realmente consegui resultado. Foi só testando que eu consegui provar minhas hipóteses, teorias e consegui expandir um pouquinho da palavra do SEO para todo mundo. Então, para mim, teste dentro de SEO é o que define realmente assim, o seu próximo nível de SEO, porque é onde você aprende na dificuldade também. Poxa, testei e errei. E eu já errei bastante. E muito. Mais do que até acertei dentro de teste, porque teste é para isso. Exato. Né? Então, acho que resume bem aí o que eu poderia deixar de dica prática, sem ser dica assim, faça isso que vai funcionar, porque não é assim que se joga um jogo de SEO. Isso aí.
Então, galera, essa foi a Rosana. Rosana, obrigado aí pelo Obrigada seu a tempo, você. por ter vindo aqui bater esse papo comigo. E se a galera quiser te acompanhar, onde que é o melhor canal para se conectar com você? Eu tenho o meu Instagram que acaba ficando fechado, porque eu não movimento tanto como SEO ali, fica a minha vida também um pouco mais pessoal, mas é o ROH, que é o _A Amaral, né, dentro do Instagram, ou também dentro do LinkedIn, que é Rosana Amaral, eu sempre apareço ali nos primeiros... É bem otimizado meu LinkedIn, Olha aí, hein? ó. É Rosana Amaral com S, então é só me acompanhar no LinkedIn que eu posto algumas novidades, posto quando tem teste, quando tem vaga também eu posto lá. Então, fica mais fácil ali de me acompanhar. Pode mandar também DM, pode mandar ali no LinkedIn mensagem que eu sempre respondo, tá? Nunca deixei ninguém sem responder. Maravilha, eu vou colocar os links das redes aí da Rosana aqui na descrição. E é isso, galera. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda terça-feira sai mais um Imamura Podcast e quinta-feira tem live aqui pra vocês. E a gente se vê então no próximo episódio ou na próxima live aqui no meu canal. Até lá!